aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagens. Hoje, pessoal, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a altura de saída, a altura do resíduo. É interessante que a gente vê um monte de vídeo na internet, um monte de publicação, inclusive as minhas aqui no canal, em que a gente fica falando sempre de altura de entrada, mas poucas pessoas conversam com vocês sobre a altura de saída. Poucas pessoas conversam sobre a altura do resíduo. Então eu tenho lá uma forrageira, vamos fazer a suposição aqui do capim-mombaça, em que eu entro nesse capim-mombaça com mais ou menos 90 centímetros. Qual é a altura? Cada um usa uma altura para saída, né? Tem gente que gosta de sair com 30, se bem que com mombaça a saída com 30 é mais complicada porque o gado dá uma refugada, não gosta de comer. Outros saem com 40, já vi gente saindo com 50. Qual seria a altura correta? Eu estou aqui com as ovelhas, num pasto de capim-tamanho, e eu deixei aqui eles rebaixarem esse pasto mais um pouquinho, justamente para mostrar para vocês o que acontece, tá, quando eu deixo rebaixar muito, quando eu levo esse pasto até o limite dele. A gente observa aqui muitos espaços vazios, tá? A gente está fazendo um experimento aqui com altura de saída em tamanho. Então a gente está fazendo um tratamento em que a gente aperta um pouco mais o capim e um tratamento que a gente deixa ele mais tranquilo, tá? E não aperta tanto e sai com uma altura mais alta, tá? Então por que a altura de resíduo ela é tão importante? A altura de resíduo ela é importante, pessoal, justamente para que a gente consiga fazer a planta rebrotar bem. Além disso, tá, a altura de resíduo é importante no que diz respeito ao perfilhamento. Então nós vamos falar separadamente da importância da altura de saída para a rebrota e vamos falar também para o perfilhamento. Então vamos lá. O que acontece? Quando os animais consomem os nossos pastos, e vocês aí já estão acostumados a ver isso, que as vacas, né, os garrotes, as nossas ovelhas aqui, eles preferem fazer o consumo de folha. Por quê? Porque folha é muito mais digestível para esses animais do que os talos. Então os animais têm capacidade de seleção. E esse bichinho aqui que vocês estão vendo, ó, eles ainda selecionam mais do que os bovinos, tá? Então eles fazem a seleção das folhas. Só que a planta precisa das folhas para fazer a fotossíntese e colocar para a gente a forragem disponível, né? Então a gente tem que pensar que a desfolhação, essa retirada das folhas por parte dos animais, é um evento catastrófico para as plantas. Por quê? Porque a parte fotossinteticamente ativa está sendo removida, né? Então a planta vai ter que lançar mão de reservas que ela guarda lá embaixo na base do colmo. Algumas plantas, inclusive, têm rizoma, tá? Brachiaria decumbens, por exemplo, é uma planta rizomatosa. Então elas vão lançar a mão dessas reservas que estão na base do colmo para poder rebrotar. Então, quanto mais tempo eu mantenho meu pasto com resíduo muito baixo, mais ela gasta essas reservas, ou ela não tem tempo nem de fazer a reserva. Porque se eu deixo um pasto aqui mantido a 15, 20 centímetros e elevo ele a 40 e faço isso de novo, e de novo, e de novo, eu não dou tempo para minha planta nem ter reserva. Vai chegar uma hora em que essa planta não tem a mesma condição de rebrotação. Vai chegar uma hora que ela vai demorar muito para voltar à altura de entrada, tá certo? Principalmente quando eu não coloco adubo, ou quando a temperatura não está ideal, tá? Isso aí vai atrasar ainda mais essa minha rebrotação. E aí eu vou levando esse meu pasto para degradação. E aí o que vai acontecendo? Cada dia mais ele vai produzindo menos. Por isso que a gente precisa respeitar essa altura de saída, tá? O outro ponto que eu queria falar para vocês em relação ao resíduo é o perfilhamento. Se a gente não pode deixar uma planta com resíduo muito baixo, também não é ideal a gente deixar uma planta com resíduo muito alto. Por isso que a gente tem que ter um equilíbrio, tá? Então não adianta eu ter lá um capim-mombaça que eu vou colocar os animais com 90 centímetros e sair com 60. Por quê? Porque a entrada de luz na minha touceira, quando ela fica aberta assim, sem muita folha, só com um pouquinho de folha, a entrada de luz nessas minhas touceiras, tá, ela vai induzir o perfilhamento. O perfilho é a unidade básica de desenvolvimento do seu pasto, tá? Então, aqui no nosso caso do tamani, que é uma planta de crescimento cespitoso, muitos perfilhos formam uma touceira e várias touceiras vão formar o meu pasto, tá certo? Então, eu preciso também permitir uma entrada de luz. Então, nem 8 nem 80, nem manter o resíduo muito alto e nem manter o resíduo muito baixo. Muito baixo prejudica a reserva e muito alto faz sombreamento, não permite que entre luz e essa luz induza o perfilhamento, tá? Então existem vários relatos, tá? Vários trabalhos de pesquisa que têm mostrado pra gente, tá? Que a altura de saída tem que ser metade da altura de entrada. Anotem isso, isso é uma informação importante,
tá? A altura de saída, ela deve ser a metade da altura de entrada. Então, aqui no nosso capim tamane, se eu entro com 40 centímetros, é ideal que eu saia, tá certo? Com 20 centímetros. Aqui a gente tá apertando um pouquinho mais, tá? A gente tá colocando as ovelhas para pastejar e deixar um pouco mais rápido, pra gente ver como que vai ser essa questão de reserva desse capim, tá certo? Então, se eu entro, por exemplo, num capim Quênia, BRS Quênia, com 70 centímetros de altura, 60, eu vou sair com 30, 35, tá? Porque esse é o ponto ideal, né, que a literatura convencionou, tá? Em que a gente consegue manter as reservas e também manter um bom perfilhamento, porque resíduo muito alto, como eu já disse para vocês, acaba inibindo um pouco o meu perfilhamento, tá? E resíduo muito baixo inibe que a planta armazene reserva e tem uma rebrota pior. E se ficar fazendo isso sempre, vai trazer uma série de problemas pra gente, tá, pessoal? Então, a gente não pode esquecer que tão importante quanto a altura de entrada é também a altura de saída, tá? Pessoal, eu convido vocês a acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais, tá bom? Nós temos aí Instagram, nosso canal aqui no YouTube, Twitter, um canal no Telegram e o podcast que a gente libera para vocês no Spotify, nas melhores plataformas de podcast, todas as terças-feiras, tá bom? Então, pessoal, é isso. Um abraço, fiquem com Deus.